Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, já vamos falar da vitória do Vasco 1-0 em cima do Audax na Arena da Amazônia. Tivemos quase 3 milhões de reais de renda, público compareceu e um jogo importante. Tivemos caras novas na partida também. E a gente vai fazer aí um breve comentário e trazer o Emiliano Dias. Foi ele que apareceu na entrevista coletiva e vai falar também a respeito desse jogo. Vasco que agora terá o Fluminense pela frente e o Flu ganhou no Maracanã da equipe do Sampaio Corrêa por 1-0, gol de German Cano. Fluminense e Vasco jogam no próximo meio de semana, quarta-feira de cinzas, às 9h30. Já, as principais colocações da Taça Guanabara e também vamos falar do pré-olímpico. O Brasil só depende dele para ir aos Jogos de Paris. Ganhou da Venezuela de 2-1. E então tem um monte de notícias para você. Antes peço para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Esse vermelhinho aqui embaixo, olha aí, tiver vermelhinho, clica, se inscreva e dá o joinha. O joinha é importantíssimo para você dar aquela força para o nosso trabalho também. Depois da vinheta, a gente traz um monte de notícias e o Emiliano Dias aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, vamos lá então? Olha aqui, ó, a rodada de número 7 da Taça Guanabara teve Bangu e Volta Redonda 1-1, o Flamengo vencendo o Botafogo de 1-0, o Nova Iguaçu vencendo a equipe do Madureira 1-0, o gol do Carlinhos, que é o artilheiro da competição. Vasco da Gama 1-0. Já a gente vai falar mais desse jogo. Fluminense com gol de German Cano venceu o time do Sampaio Corrêa 1-0. E amanhã, às 19h15, tem Boa Vista e Portuguesa. Neste momento, o Fluminense lidera a Taça Guanabara com 17 pontos. O Nova Iguaçu é o segundo colocado, tem 14. Flamengo, que joga sábado, jogo atrasado com Volta Redonda, tem 12. O Vasco também tem 12, é o quarto colocado. O Botafogo saiu do G4, ele tem 11 pontos. O Madureira tem 10. O Boa Vista tem 10 pontos, se vencer vai a 13, se ganhar da Portuguesa, e aí ultrapassa o Vasco da Gama. Portuguesa é a oitava colocada com 9, o Volta Redonda com jogo a menos tem 8 pontos, o Bangu tem 5, Sampaio Corrêa 1 ponto e o Audax não pontuou e nem gol marcou na partida de hoje, nem na competição. Deixa eu trazer detalhes aqui do jogo do Vasco com o Audax, começando pelo Audax e desejando toda a sorte na cirurgia ao Bruno Lima, número 5 da equipe do Audax, logo no início da partida, num choque com o próprio companheiro, Matheus Galdino, acabou fraturando a perna, um lance muito feio de ver, teve fratura total da tíbia e será submetido a uma cirurgia nas próximas horas. Fica aqui o nosso desejo, nosso pedido ao Papai do Céu que corra tudo bem na sua cirurgia, o Bruno Lima, e volte rapidamente ao futebol. Bem, o gol do Vasco foi do David, aos 34 do primeiro tempo. E o Vasco perdeu uma quantidade muito grande de gols, né? O Ramon Dias começou o jogo com o Léo Jardim, Robert Rojas, depois botou no segundo tempo o João Vitor, Medel e Léo, 3 zagueiros, Paulo Henrique, Matheus Carvalho, depois Zé Gabriel, o Pablo Galdames, que estreou, gostei muito da estreia do chileno, depois ele saiu para a entrada do Praxedes, o Lucas Piton fez um jogo muito interessante, e David Ryan, que perdeu algumas oportunidades, depois entrou o Rossi e o Adson, muito bom jogador, gostei também, depois entrou o Serginho. O David perdeu um caminhão cheinho de gols, era para ter feito uns 3 ou 4 gols, além daquele que ele marcou. Mostrou que é atacante de lado
e não atacante de área. Esse atacante de área o Vasco vai ter que buscar sim, vai ter que contratar. O Pedro Henrique, jogador do Internacional, é um desses nomes aí, até porque o Breno Lopes, lá do Palmeiras, o valor do empréstimo é muito alto e a 77 vetou. E sobre mais reforços, né? O Vasco da Gama segue aí no mercado buscando, já eu vou falar sobre isso. A renda foi de R$ 2.931.340. O público pagante R$ 19.924 e o público presente R$ 21.996 torcedores presentes à Arena da Amazônia. O técnico Ramon Dias gostou da arena e disse que o Vasco precisa ter um estádio daquele com aquela capacidade, né, para o seu torcedor. E São Januário, assim que for refeito, vai ficar com a capacidade de 47 mil torcedores. Bem, deixa eu trazer então o técnico Emiliano Dias, que é o auxiliar técnico do Ramon, foi ele quem conversou com a imprensa em Manaus e falou da felicidade de ver uma recepção tão bonita, tão calorosa que o Vasco teve desde aí a presença do Emiliano Dias, né, as considerações dele quanto a esta partida em que o Vasco venceu o time do Audax por 1-0. Agora é o Fluminense pela frente, jogo de quarta-feira. Sobre o Duqueiroz, de 24 anos, ex-Corinthians, tudo certo, Vasco, Zenit, também a 777, o jogador, mas a patrocinadora, principal patrocinadora do Zenit é uma empresa que sofre retaliações por causa da guerra da Rússia e, com isso, os americanos pedem para que as suas empresas não façam negócios com parceiros dessas empresas aí. Então, o Vasco não trará, pelo menos por enquanto, o Duqueiroz, que viria, né, para ser um reforço importante ao time do Vasco da Gama. Deixa eu falar agora do próximo jogo do Vasco pelo Campeonato Carioca na 10ª rodada, 24 de fevereiro. Esse jogo será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, ou 24 ou 25, tá? E o horário também não está definido na tabela da federação, mas é certo que o Vasco vai jogar em Cariacica, no estádio Kleber Andrade. E Miranda e Barros vão trocar o Vasco da Gama e vão jogar no Amazônia. Amazônia que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. O torneio pré-olímpico, a segunda rodada do quadrangular final, a Argentina e Paraguai empataram 3-3 e o Brasil venceu a Venezuela 2-1 com gols de Maurício, do Internacional, e o Guilherme Biro, ele que é jogador do Corinthians, e com isso o Brasil só depende dele para ir a mais uma Olimpíada. O Paraguai tem 4 pontos, o Brasil tem 3, a Argentina 2 pontos e a Venezuela 1 ponto. Domingo tem Brasil e Argentina e tem Paraguai e Venezuela. O Brasil ganhando garante, né, a sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris no mês de agosto. Quero a sua opinião, o que você achou do jogo do Vasco, o que você está esperando aí do clássico com o Fluminense? Aí manda seu nome, manda seu bairro aí, manda a sua cidade, para a gente mandar aquele abraço para você no próximo vídeo também. Peço para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, tá passando tudo aqui embaixo, não paga nada. É free, é 0800 e dá o joinha, dá uma olhadinha aí se você já deu um joinha, olha se você está inscrito e aperte aí o sininho, habilite o sininho para receber todas as nossas notificações. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.